Olá, meu caro aluno Seton. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar você que passou pela primeira fase e agora vai começar a segunda fase do exame de ordem. Nessa segunda fase do exame de ordem, nós vamos encontrar uma certa dificuldade. Mas que dificuldade é essa? A dificuldade que a gente vai ter é entender ou, de certa maneira, até pensar como o avaliador quer que eu forneça a resposta, que é uma resposta aberta, que é uma resposta subjetiva. Então, nessas 14 horas de aulas sobre a segunda fase do OAB, inicialmente nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos de direito tributário que vocês vão precisar utilizar para essa segunda fase. Então, eu gostaria de começar com um trabalho de revisão de conteúdo, de coisas que vocês viram lá na primeira fase. E após essa revisão do conteúdo, nós vamos começar então o estudo mais apropriado sobre as peças processuais. Também gostaria de parabenizar você que escolheu a prova de direito tributário, a prática tributária, porque não é uma opção tão recorrente dos alunos que trabalham mais com penal e com trabalho, e por isso mesmo, por conta do grande volume de candidatos que optam por essas áreas da prova prática, elas terminam sendo provas extremamente complicadas, extremamente difíceis. O direito tributário, você tem até uma certa região árida no que diz respeito à dificuldade que a gente tem de posicionamentos doutrinários, de posicionamentos jurisprudenciais. Mas eu acho que esse não vai ser o seu problema. Você, aluno Seton, não vai passar por isso, porque eu vou ajudá-lo a entender quais teses ou que caminhos eu devo usar para fazer uma boa segunda fase. Se Deus quiser, fazer uma vez só a prova da segunda fase. Né? É para isso que a gente está aqui trabalhando com vocês. Bom, então a gente vai fazer inicialmente essa pequena revisão, né, da parte de direito tributário, da parte material de direito tributário, e depois a gente vai começar a trabalhar peça a peça o que pode cair na segunda fase da prova prática de direito tributário. A gente vai começar observando as peças próprias e características e, obviamente, a gente vai dar mais ênfase às peças características da prática tributária, ou seja, a gente vai trabalhar com a execução fiscal, o embargo à execução fiscal, a possibilidade de interposição de uma exceção de pré-executividade, ação anulatória de débito fiscal. Né? Então a gente vai trabalhar mais com essas ações, o mandado de segurança, mais com essas ações específicas, características do direito tributário. Mas a prova prático-profissional da OAB, no que diz respeito a direito tributário, também vem recentemente cobrando do aluno o conhecimento acerca dos recursos. Né? Então, um agravo, um recurso especial, essas coisas a gente também vai precisar trabalhar, apelação. Né? Então, a gente também vai trabalhar essas peças que não são necessariamente peças tributárias, mas como elas vêm caindo nos exames de ordem, a gente precisa também trabalhá-las. Como ela caiu no último exame, dificilmente cairá nesse. A gente tem a aposta que seja uma peça específica do direito tributário, que daqui para o final das aulas a gente vai tentar estabelecer uma aposta entre eu e vocês, qual vai ser essa peça que pode cair agora nessa prova, nesse exame de ordem. Bem, eu queria então dizer que essa seria a segunda fase, e a terceira fase do nosso curso a gente vai trabalhar mais voltado para a resolução das últimas provas. Ou seja, eu não vou responder todas as questões aqui, até porque não daria tempo. Mas a gente vai pegar aquelas questões que são mais controvertidas,
ou pelo menos apontar qual seria a indicativa de resposta que o comitê avaliador está esperando de vocês e como é que vocês devem montar a mentalidade com base no primeiro e no segundo módulo de aula que a gente vai trabalhar, né? Ou seja, na revisão do direito tributário e na questão das peças processuais propriamente ditas, como é que vocês vão poder utilizar esses conhecimentos para organizar logicamente a sua resposta na hora da prova, né? Aquelas dicas que são comuns, que código eu devo utilizar, como eu devo levar o código. Então isso a gente vai fazer já no módulo final da nossa disciplina. Então vamos começar esse trabalho de revisão, né? Inicialmente, o que eu gostaria de dizer a vocês é que o direito tributário ele tem uma correlação muito forte com outras áreas do ensino jurídico, com outras áreas do ordenamento jurídico. O direito tributário ele não se enclausura dogmaticamente em si próprio. O direito tributário ele depende profundamente do direito administrativo e, por consequência, do processo administrativo. Ele dependerá também do processo civil, do direito constitucional, que é a base de toda a matéria tributária, e aí a gente pode se alongar também e chegar até o direito penal ou o direito empresarial, né? Às vezes a gente tem a discussão da responsabilidade do empresário, como é que vai se dar essa desconsideração de uma limitação de responsabilidade da personalidade jurídica de uma determinada empresa, ou atualmente da IRELI, se essa medida é possível com base na legislação tributária. De antemão, a gente praticamente já sabe que sim, né? Porque a teoria da desconsideração do ponto de vista tributário é a teoria menor, ou seja, meros indícios, mera hipótese ou mera plausibilidade de que o contribuinte ele teve algum benefício pessoal que extraiu dessa empresa ou que gerou esse benefício para ele e prejudicou o Estado no que diz respeito ao pagamento dos tributos, a jurisprudência tem entendido que é fácil essa desconsideração da personalidade jurídica. Então, esse é um aspecto que a gente tem que colocar em prática também, não é? No estudo do direito tributário, é essencial que a gente saiba essa interdisciplinaridade que existe entre o direito tributário e várias outras vertentes do conhecimento jurídico. Inicialmente, a vertente que mais nos interessa é a vertente do direito constitucional. É importante que você saiba que a Constituição ela se apresenta como a grande base do nosso ordenamento jurídico. Por que ela é a grande base do nosso ordenamento jurídico? Porque até a Revolução Francesa não existiam os chamados Estados de Direito. Com a Revolução Francesa, surgem os Estados de Direito quando o governante não mais se confunde com o Estado. O Estado pode modificar os seus governantes. E ainda assim, com essa modificação dos governantes, o perfil, as características do Estado continuam as mesmas. O Estado se torna um Estado de Direito quando o Estado cria leis para a sociedade e ele próprio, o Estado, é obrigado a obedecer essas leis. Ora, o que isso ajuda você no exame de ordem da segunda fase de direito tributário? Essa é a primeira lógica que você vai ter que aprender e que você deve utilizar nas suas peças processuais. A principal fonte e estratégia de defesa é: o contribuinte é obrigado a obedecer à lei, mas o Estado também. A partir do momento que o Estado não obedece à lei, ele não pode fazer devidamente a cobrança do tributo, porque isso implicaria em se renegar o Estado de Direito. Então, um dos principais argumentos que você deve lançar na sua resposta é justamente esse, que a gente está acabando de revisar agora. A ideia central é: a partir da Constituição do Estado de Direito e mais de um Estado democrático de direito, se torna inadmissível que a postura estatal
contraria o texto da Constituição. E às vezes, essa obrigação tributária é descrita, na maioria das vezes, é descrita na lei, e não nenhuma interpretação da lei por parte do fiscal, por parte do agente autuante fiscal, mas ainda assim, essa postura que é descrita na lei não necessariamente será obrigatória para o contribuinte. Por que não será obrigatória? Porque o texto da legislação infraconstitucional pode estar contrário ao texto da legislação constitucional. Então, daí a importância do texto da Constituição para nós que trabalhamos nessa área do direito tributário. Essa lógica é a primeira que você deve construir. O seu estudo do direito tributário passa inicialmente por um estudo na Constituição. E aí, como você não tem tanto tempo, você deve focar esse estudo entre os artigos 145 a 162 da Constituição. Esses 17 artigos vão criar o Sistema Tributário Nacional. Entre os artigos 145 a 162, eu tenho então os limites que o Estado terá para poder interferir sobre a propriedade privada. Outro argumento importante. Toda vez que o Estado cobra tributo, toda vez que o Estado cria tributo, ele nada mais, nada menos faz do que interferir sobre a propriedade privada. E o que é interessante, essa propriedade privada, ele promete defender na Constituição. Ele promete lá no artigo 5º, ele promete no artigo 170, em seus incisos. Então, o Estado, ao passo que promete proteger a propriedade privada, promete assegurar a propriedade privada, ele também tira parte dessa propriedade privada. E aí você pode estar se perguntando, ora, isso não seria um contrassenso? Não. Não, porque a gente precisa do serviço público. Não, porque a gente precisa da educação, a gente precisa da segurança pública, a gente precisa do judiciário, a gente precisa de todos os serviços que o Estado nos presta. Então, é claro que eu necessito de pagar, de ajudar o custeio desses serviços que virão para toda a coletividade. Então, não há contrassenso da interferência do Estado sobre a propriedade privada. Agora, esse contrassenso pode aparecer, como a gente vai ver mais adiante, quando ele configurar um abuso ao princípio da capacidade contributiva. Quando o Estado retira do cidadão mais do que ele tem condição de pagar. Quando a gente estiver analisando o princípio da capacidade contributiva, a gente vai ver isso mais claramente. Então, ele pode abusar da incidência sobre a propriedade privada quando ele excede a capacidade contributiva daquele que pode pagar, ou daquele que está sem poder pagar, mas está sendo cobrado nesse patamar alto, ou então, quando ele cria tributo com efeito confiscatório. Quando ele cria o tributo para retirar do indivíduo a propriedade privada dele sem nenhuma contrapartida. Isso é que é confisco. Quando o Estado retira minha propriedade privada e não tem nenhuma contrapartida nem para mim, nem para ninguém da sociedade, nós podemos aí caracterizar o confisco. Tributo, então, com base nos princípios constitucionais, com base no texto da Constituição, tributo só se legitima em 2 casos. Primeiro caso, quando você tem um acréscimo patrimonial. O Estado só pode cobrar tributo de você se você aumentou o seu patrimônio. Lembrando sempre que patrimônio não é o que eu tenho de bens, de direitos em meu nome. Patrimônio é a junção, a correlação entre créditos e débitos, ativo e passivo. Então o Estado só pode me cobrar tributo, primeiramente, se eu aumento o meu poder aquisitivo, se eu aumento a minha propriedade. Caso contrário, se ele continuasse tirando do que eu já tenho, eu ia terminar com nada.
e a gente entrar na ideia de confisco. É por isso, por exemplo, que quando a gente fala em imposto de renda, a gente só fala relativo ao último ano. Porque eu não posso cobrar nos anos subsequentes ou dos anos anteriores, porque seria uma forma de terminar confiscando. Seria imposto sobre imposto num efeito cascata, que a gente chamaria de bis in idem, ou dependendo do caso, bitributação. Cuidado para não confundir. Bis in idem é quando um determinado tributo é cobrado em valor maior do que aquele que ele deveria ser cobrado com base no texto legal. Bitributação é quando dois tributos diferentes terminam incidindo sobre o mesmo fato. E aí você vai extrapolar necessariamente a capacidade contributiva e vai poder também gerar a ideia de confisco. Bom, mas a primeira a gente já observou qual é. A primeira causa que o Estado tem, ou o primeiro motivo aceito pela sociedade para o Estado cobrar tributo, é que eu tenha um acréscimo patrimonial. Em cima da minha geração de riqueza nova, o Estado pode vir e pegar um percentual, pegar um pedaço. Vai depender do tributo que a gente estiver tratando. Segunda coisa importante. O Estado também pode me cobrar tributo quando ele me presta um serviço ou me coloca um serviço à disposição. Claro. Para isso o Estado gasta. Se eu recebo alguma coisa sem pagar, eu termino enriquecendo. Então, de certa maneira, a gente termina voltando para a primeira. O Estado só pode cobrar tributo devidamente se a pessoa tem um acréscimo patrimonial ou se ela diretamente ou indiretamente recebe um serviço público que justifique o pagamento desse tributo. Porque aquela pessoa gera um custo ao Estado, gera um ônus ao Estado e recebe um benefício. Então, se aquele benefício não tem uma contrapartida, ou seja, o pagamento do tributo, eu posso afirmar, sem medo de errar, que esse contribuinte enriqueceu. Fora esses dois casos, eu não tenho do que falar em cobrança de tributo. Então é outra coisa importante que vocês precisam lembrar. Tá? Mas isso a gente vai reprisar quando nos princípios, logo adiante, quando nós estivermos falando dos princípios constitucionais tributários, e eu reavivar a ideia do princípio da capacidade contributiva e do princípio da vedação à criação dos tributos com efeitos confiscatórios. Bom, então a primeira coisa que você tem que saber é essa correlação Constituição-direito tributário. Constituição que cria o Estado de Direito, Constituição que impõe normas para que o Estado se relacione com a sociedade. Isso vai trazer para nós uma coisa chamada de segurança jurídica. Outra coisa importante para você citar na sua prova. Demonstre que tem conhecimento da área que você está trabalhando. Demonstre que tem conhecimento dessa área que você está sendo avaliado. Mostre a teoria do direito tributário. Como eu estou tentando demonstrar para vocês agora a lógica de raciocínio na organização das respostas das questões. Principalmente nas peças processuais, que o espaço é maior. Bom, mas, entendida então essa correlação, a gente precisa saber quais são esses limites que são estabelecidos pela Constituição Federal. Os limites estabelecidos pela Constituição Federal estão lá naqueles artigos que eu citei, 145 ao 62. Nesses artigos 145 ao 62, nós podemos encontrar os chamados princípios constitucionais tributários. Esses princípios constitucionais tributários vão fornecer a você todos os limites que você precisa saber para defender alguém. Todos os limites gerais que você precisa saber para defender alguém, ou para, na hora da prova, propiciar a defesa de alguém em um caso fictício, vão estar nesses princípios. Uma dica de sucesso para você, aluno do CETOM, é: estude os princípios constitucionais tributários. Com o estudo desses princípios, você vai aprender a lógica de funcionamento, de aplicação, de interpretação da legislação tributária. E essa lógica você pode utilizar tanto para defender o interesse do indivíduo, como para observar se o argumento
de acusação ou se o argumento de cobrança utilizado pelo fisco está sendo um argumento coerente. Está sendo um argumento que encontra guarida, que encontra proteção no texto da Constituição. Pois se não encontrar, você pode deslegitimar a cobrança desse tributo. Tá certo? Isso mostra também o seu amadurecimento na hora da prova. Quando você fala dos princípios, você está mostrando ali para o seu avaliador que você tem a exata noção de como o tributarista que se forme, que vai advogar, deve agir. Deve estar focado, deve estar embasado na hora de produzir suas peças processuais. Vamos então analisar esses princípios, começar a analisar esses princípios. O primeiro princípio, e o mais importante de todos os princípios constitucionais tributários, é o princípio da estrita legalidade. Esse princípio da estrita legalidade ou legalidade tributária, ele repousa no texto do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. O princípio da estrita legalidade não deve ser confundido com o princípio da legalidade. Na hora da sua prova, cuidado para não escrever lá princípio da legalidade. Deve ser princípio da estrita legalidade, artigo 150, inciso 1º. Ou você pode usar o princípio da legalidade, que é artigo 5º, inciso 2º. O princípio da legalidade é um princípio que é regra geral para o direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o princípio da legalidade é um princípio, digamos assim, pai ou mãe para o nosso ordenamento jurídico. É um princípio que justamente garante, assevera a ideia de um Estado de Direito. Entendendo, então, o princípio da legalidade, a gente vê uma especificidade, a gente pode até dizer, uma redundância, no artigo 150, inciso 1º da Constituição. Ora, se ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, por que no artigo 150, inciso 1º, princípio da estrita legalidade, eu vou precisar dizer: nenhum tributo pode ser criado, exigido ou aumentado, senão em virtude de lei? Desnecessário. Seria a mesma coisa de eu estabelecer uma norma. É proibido fumar. Como diria o filósofo Roberto Carlos, né, na sua música famosa. Né? É proibido fumar. E depois eu dissesse, é proibido fumar cigarro, charuto, cachimbo, né, crack, maconha, sei lá. Então seria desnecessário eu trazer esses detalhes, trazer essas especificidades, se eu já tenho uma regra geral. Mas como você está fazendo uma prova de tributário, mostra que você conhece o princípio específico. Ninguém poderá ter uma obrigação tributária criada, exigida ou aumentada, senão em virtude de lei. Pessoal, observem o texto. E para baixar, pode? Do ponto de vista tributário, sim. Porque o artigo e o inciso 1º são claros. Aumentar ou exigir tributo, senão em virtude de lei. Ah, se fosse para baixar, podia ser com alguma coisa que não fosse lei? Pode. Do ponto de vista tributário. Agora, vocês têm a lei de responsabilidade fiscal, que diz que a renúncia ou recusa de receita precisa ser feita através de lei, aprovada através de lei, acompanhada através do legislativo, porque a renúncia de uma receita vai implicar também na renúncia de uma despesa. Se deixa de existir aquele crédito para o Estado, em tese, ele deve renunciar a alguma despesa. Ou pegar o crédito de outro local, de outra despesa, acabar aquela despesa e trazer para cá, relocar o crédito. Não tem mágica. Aí é contabilidade. Matemática, aritmética, mais simples. Tá? Então, por conta da lei de responsabilidade fiscal, também para baixar hoje,
a gente vai precisar de lei. Mas antes, na época da criação do texto da Constituição de 88, não. Para baixar não precisava de lei. E por que o legislador constitucional teve essa preocupação para aumentar? Aí você já sabe a resposta. Porque toda vez que aumenta, existe uma interferência sobre a propriedade privada. Vamos colocar limite no Estado para interferir sobre a propriedade privada. E isso é extremamente necessário quando, na realidade do Brasil, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. A maior carga tributária dos países em desenvolvimento. E se a gente for observar, no nosso caso, na nossa realidade classe média, a gente tem disparado a maior carga tributária do mundo. Então daí a importância de conhecer a força do princípio da estrita legalidade. Esse princípio da estrita legalidade, dessa maneira, vai ter duas proteções importantes. Quais seriam essas duas proteções importantes? Primeira proteção. Eu crio o esteio, eu crio a base, eu crio a descrição do que o Estado pode fazer. Isso traz para nós segurança jurídica. Essa é a primeira coisa e a mais importante em relação, ou talvez uma das mais importantes. A outra importância é tão grande quanto. Né? Mas a grande importância para nós é a segurança de um caminho, de uma exatidão, entre aspas, para o que o Estado pode fazer de interferência sobre a nossa propriedade privada quando ele for cobrar tributo. Segunda coisa, que é tão importante, se não for mais, é, quando eu digo que o tributo vai ser criado por lei, eu estou dizendo que ele vai passar pelo poder legislativo. Então, o princípio da estrita legalidade demanda que a norma que cria ou aumenta tributo, ela passe pelo poder legislativo. Porque a sociedade, através de seus representantes, quem paga, será consultado daquela iniciativa do Estado. O executivo precisa da receita, diz que quer a receita, precisa criar o tributo, mas ele precisa justificar isso para a sociedade e fazer com que ela aceite essa nova ou maior interferência sobre sua propriedade privada. Finda então essa explicação do princípio da estrita legalidade, no próximo módulo a gente continua a análise dos princípios constitucionais. Até lá!